É uma honra poder receber todos vocês. Bom dia a todos. Ontem tivemos uma noite agitada, né? Noite fria, mas uma noite agitada. E eu acredito que o mais importante de tudo que a gente está fazendo nesse momento é poder criar essa oportunidade de discutir sobre a nossa cidade, sobre a nossa história, sobre a nossa tradição, com pessoas que realmente se interessam, que amam o assunto e que amam a nossa cidade. E nessa manhã a gente tem a honra de ouvir um pouco mais sobre isso, mas eu vou deixar para o Walter, para a Juliana poderem falar um pouquinho sobre isso. Um bom dia a todos e que a gente tenha uma excelente palestra. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao segundo momento aqui do primeiro simpósio de tropeirismo em Itapetininga. Vamos passar para a palestra da senhora professora Alba, que é nascida em Itapetininga, professora aposentada, pesquisadora, palestrante, responsável pela coluna de história no jornal Internet, é genealogista, escritora do livro Tropeirismo no Brasil e Itapetininga. Então vamos pedir de imediato que a dona Alba prossiga na sua palestra. Obrigada, bom dia a todos. Só uma ressalva: o livro sobre o tropeirismo em Itapetininga, ele chama-se Trilhas e Tropas, está para ser editado, se Deus quiser, na editora. Nós vamos hoje fazer um breve relato da história de Itapetininga, porque a história é uma história comprida, é uma história robusta, e nós temos pouco tempo para essa palestra, porque nós temos uma entrevista marcada na televisão ao meio-dia. Esta arte mostra o início de Itapetininga, um pouso tropeiro à beira do rio Itapetininga. Este é o embrião da nossa história. Então vamos falar sobre Itapetininga. Ele é um rio da bacia do Paranapanema. Ele tem 160 quilômetros de extensão. Desses 160 quilômetros de extensão, 78 quilômetros dentro do município de Itapetininga. É um rio que foi, inclusive, a razão de uma expedição encomendada pelo governo de São Paulo, que teve geógrafos, geólogos, sob o comando do engenheiro Teodoro Sampaio. Depois ele fez um livro do relatório de viagem dele. Esse livro é muito interessante, tem muitos detalhes. Quem tiver interessado é só entrar no Google Relatório de Viagem de Teodoro Sampaio e Itapetininga. Vai saber tudo. E deixou muita informação para a gente também. Esse mapa, que é de 1844, ele está em Londres, faz parte de uma coleção de mapas antigos.
Nós temos aqui em destaque, em vermelho, o caminho real. Nós temos aquela bolinha vermelha, a localização da cidade de Itapetininga e do lado o rio Itapetininga. Só para que a gente se situe perto de Sorocaba. O que significa o nome Itapetininga? Na palestra de ontem, nós ficamos sabendo o que é um val. O val é uma altura do rio que tem uma saliência maior no leito, que permite uma travessia mais segura, porque a água não atinge uma altura muito grande. Nesse rio Itapetininga tinha um val, exatamente onde hoje é o bairro do Porto. Esse val permitia que os tropeiros passassem com a sua tropa com segurança na época da cheia. E os nativos chamavam essa região desse val, por incrível que pareça, eles chamavam de caminho seco. Seco não tinha nada, estava cheio de água, mas era uma possibilidade deles atravessarem. O que significa caminho seco em Tupi-Guarani? Tapetininga. Não tinha o I. Tapetininga. Então, o nome original da nossa cidade não deveria ser Itapetininga, e sim Tapetininga. Não tem pedra no meio do caminho, porque Ita, em Tupi, é pedra. Não tem pedra, só tem o caminho seco, que é a explicação melhor. Temos documentos antigos com o nome Tapetininga. O Domingos José Vieira, que é um dos fundadores da nossa cidade, ele tem documentos, morador na vila de Tapetininga. Nós temos um mapa que eu vou mostrar daqui a pouco, que está Rio Tapetininga. Daí precisava dar outras explicações para o nome. Daí que vem os outros significados do nome Itapetininga. Teodoro Sampaio, nessa expedição dele, ele fala dos paredões que existem na margem do rio Itapetininga. Então deve ser Ita, deve ser a pedra dos paredões. Ou então Ita são as pedras da beira do rio. Existem as explicações para o nome Itapetininga, mas para mim o que mais me convence é o nome Tapetininga, que passou depois por uma modificação e se tornou Itapetininga. Esse mapa, que também é da mesma coleção daquele outro que eu mostrei, ele é um belga. A datação desse mapa eu não achei, mas eu só achei o período de vida dele. Ele nasceu em 1795, morreu em 1869. Esse mapa está nessa mesma coleção de Londres, e nesse mapa nós percebemos Rio Tapetininga. Ali, rio bem em cima, Rio Tapetininga. Essa região de val que eu falei para vocês, eles começaram a chamar de Porto, que era o Porto Seguro deles, né?
Então, ela consta já em 1721 no documento confirmado em 1727, que desde 1721 ela estava na Sesmaria de Ângelo Cardoso de Campos, que era um ituano que veio para a região. Logo que ela começou a ser conhecida, que ela começou a ser utilizada para o tráfico das tropas, que eram necessárias principalmente para as minas de ouro, a região passou a ser loteada, digamos assim, em sesmarias. E essas sesmarias, elas eram doadas para portugueses que vinham da cá. Era inclusive uma maneira de produzir, de trazer algum lucro e proteger a região. Um desses sesmeiros é o meu antepassado, 7ª geração. E temos registro que em 1724, Miguel Sutil, aquele mesmo Miguel Sutil, bandeirante sorocabano, que foi com Baltazar Neto para os campos do Mato Grosso, e lá eles descobriram a mina do Sutil, que era uma mina enorme de ouro, e o Sutil ajudou a fundar Cuiabá. 2 anos depois ele está aqui em Itapetininga como arrematador por um prazo de 3 anos. O que é o arrematador? É o responsável por uma barreira. O que é uma barreira? É um local estabelecido pelo governo, onde as tropas passam e pagam um pedágio. A gente até pode falar pedágio, é uma taxa que ela paga. Esse dinheiro, metade vai para o arrematador, metade vai para o governo. Para quê? Para preservar a qualidade das estradas. Nós ontem tivemos uma aula muito interessante mostrando a necessidade das tropas. A tropa, eu considero a tropa fator de unidade nacional, porque ela só falhou na época do pau-brasil. E eu considero o tropeirismo um ciclo econômico que deu sustentação principalmente para a mineração e para o ciclo do café. Era essencial a mula na exploração do ouro, como foi essencial na plantação de café. Mas ela precisava de terreno bom para caminhar, precisava de estrada bem preservada, para não ser levada para o rio, para não despencar de pinguela e para barranco não cair em cima da tropa. Então esse dinheiro era aplicado nisso. Mas como o movimento das tropas foi aumentando cada vez mais, dada a demanda pelo uso do trabalho delas, o governador da capitania de São Paulo teve que tomar uma decisão, o Caldeira Pimentel, e ele encarrega Francisco de Souza Faria para a abertura do Caminho do Sul em 1730. Então começa aí a abertura do Caminho do Sul, que foi também ontem amplamente comentado. Nós falamos de barreira, pagamento de pedágio.
Eu vou abrir um parênteses aqui para falar disso, tá? Então, a barreira, nós sabemos, o primeiro documento que indica uma barreira em Itapetininga, que foi arrematada pelo Miguel Sutil, é de 1724. A barreira, ela vai funcionar até 1854. Em 1854 acontece um fato histórico que muda o panorama em Itapetininga. A capitania de São Paulo era enorme. Graças à evolução da economia e dos fatos históricos, ela foi sendo desmembrada. Então, teve o desmembramento da província de Minas Gerais, da província de Goiás, da província do Mato Grosso, da província do Rio Grande do Sul, da província de Santa Catarina. Ficou só o Paraná e São Paulo. Por que o Paraná já também não se desligou? Porque ele não tinha uma economia que lhe desse sustentação para se independer de São Paulo. E essa possibilidade acontece com o ciclo da erva mate. Com o ciclo da erva mate, Paraná vai ter condição de se independer do estado de São Paulo. Só que tem um detalhe. As barreiras não davam dinheiro do governo, mas os registros davam. O que era o registro? Era um local onde entrava a tropa, era contada e era feito um relatório. Ali constava quantidade da tropa, o número dos animais, constava o número dos tropeiros, da onde estavam vindo, para onde estavam indo, que mercadoria estavam trazendo, quem era o responsável, quem era o fiador. A tropa, ela deu tanto lucro, que de repente todo mundo queria investir na tropa. Até padre, juiz, militares, todo mundo investia na tropa. Significava 12%, teve uma época que significou 12% da arrecadação de impostos do estado de São Paulo. Então era uma coisa que não podia ser jogada de lado. Mas no Paraná tinha o registro do Rio Negro, que na separação ia ficar no estado do Paraná. São Paulo já tratou de correr e fez um contrato com o Paraná. Transformou o registro do Rio Negro em barreira, que era só pagamento do pedágio, para ajudar na manutenção da estrada, e transferiu a barreira do registro o registro de Rio Negro para Itapetininga. Então, Itapetininga, aquilo que eu te falei, Juliana, ela foi barreira, depois ela foi registro, e depois houve um outro fato que ela voltou a ser barreira. Então aqui ela passa a ser barreira. Vamos ver agora o que é registro. Então nós estamos sabendo que em 1854 o registro volta, vem para Itapetininga. É construída uma casa para o responsável do registro, é instalado o escritório do registro, é instalado o arquivo do registro lá no bairro do Posto. Em 1789 está acontecendo um outro problema. Vocês já ouviram falar no Sertão Desconhecido? Na Terra Desconhecida? Era assim que eles se referiam ao Vale do Paranapanema. O café, ele tem uma capacidade incrível de acabar com a terra. E ele estava exaurindo a produção
do Vale do Paraíba. Daí as plantações foram para o noroeste de São Paulo, desceram para o Vale do Paranapanema, que nessa época estava começando a ser habitado pelos mineiros. Quando acabou o ouro de Minas, os mineiros desceram para o Vale do Paranapanema, atrás de ouro. Outra coisa, o pessoal que não queria ir para a Guarda do Paraguai fugia para o Vale do Paranapanema. E dentro do Vale do Paranapanema, os brancos acabaram com a vida dos índios. Tinha muita tribo indígena lá que foi dizimada. E eles começaram a instalar as plantações de café. Plantação de café significa o quê? Necessidade de mula. A tropa vinha, passava pelo registro pela barreira do Rio Negro, subia, parava em Itararé, depois vinha para o registro de Itapetininga. Em Itararé havia uma debandada de mula em direção ao Vale do Paranapanema. O governo, nós estamos perdendo dinheiro. Por quê? As mulas que vão para o Vale do Paranapanema não vão pagar imposto. O registro de Itapetininga está no lugar errado. Levaram o registro para Itararé. Então, daí o registro volta para Itararé e Itapetininga volta a ser barreira. Em 1892, já na época republicana, as barreiras vão ser abolidas juntamente com os registros. Esta foto é uma recriação, uma releitura de uma foto que o Sérgio Peretti tirou da Casa do Posto. E ele me deu a fotografia de presente, eu uso e abuso. Quando houve o estudo do Condeparte para o tombamento dessa Casa do Porto, que veio um técnico fazer uma avaliação, ele calcula que essa casa ela foi construída na década de 1850, que coincide com a época da instalação do registro. Então a gente acha que esta casa ela foi construída na época do registro do Porto. Tem uma porta e uma janela lá no cantinho, bem lá no canto, que ela vai até o fundo da casa. Deveria ser ali o escritório do registro e atrás o arquivo do registro. E aqui, do lado de cá, a casa do responsável pelo registro, que era nomeado pelo governo. E é dessa época também a Manuto. Não sabemos com exatidão a data da construção da ponte dos tropeiros. Nós sabemos que ela passou por algumas reformas para a sua manutenção. E ela era muito usada na época do registro do porto. Ela era toda de madeira, sobre o rio Itapetininga. Depois essa ponte caiu mesmo. Só umas estacas. E há 2 meses atrás, a Prefeitura de Itapetininga, graças a Deus e ao trabalho de pessoas competentes, devolveu para Itapetininga a ponte totalmente restaurada. Eles não derrubaram a ponte e construíram uma ponte de cimento. Eles restauraram a ponte de madeira, porque ela é considerada um patrimônio histórico. Agora nós estamos rezando para que eles façam a mesma coisa com a Casa do Porto, que a Casa do Porto está caindo. Agora nós vamos voltar lá para trás. Nós já falamos
do registro, nós falamos da barreira, eu pedi para vocês um parênteses. Agora nós vamos voltar. Nós sabemos que em 1724 tinha uma barreira em torno do Pouso Tropeiro. Se tinha gente morando em volta do Pouso Tropeiro, estava iniciando um vilarejo. Esse pessoal, assim como muitas cidades na rota do tropeirismo que nasceram, cresceram e se desenvolveram graças à instalação de um povoado na beira de um rio, em volta de um pouso tropeiro, Itapetininga começou assim. Então, eram portugueses que tinham recebido suas marias, produziam mandioca, milho, feijão, pegavam frutas nativas, agrião da beira do rio e levavam para os tropeiros que estavam instalados no pouso. E esses tropeiros compravam tudo para levar para a Feira dos Moares de Sorocaba. A Feira dos Moares de Sorocaba era o ponto de ligação entre a parte norte e a parte sul. Na Feira dos Moares de Sorocaba era uma festa. De maio a junho, a cidade ficava em festa. Tinha gente do Brasil inteiro, gente do Rio de Janeiro, gente de Minas, para comprar produtos, para comprar as mulas, uns para comprar e revender para lá e outros para uso próprio. A região da mineração, ela não plantavam. Por que eu vou plantar se eu posso achar uma mina de ouro? Estava todo mundo empenhado na busca do ouro. Então faltava tudo e dinheiro para comprar eles tinham. Então o comércio era imenso. Pro Vale do Paraíba arrebentando na produção do café e necessitando das mulas, inclusive para levar o café até o Porto de Santos. Rio de Janeiro precisava das mulas. Para quê? Para puxar os trens, para os troles, os bondes, as carroças e para limpeza pública. Eram eles que puxavam as carroças das limpezas públicas. Em São Paulo a mesma coisa. As mulas ficavam lá no Parque de Ibirapuera. Era o local de alojamento delas. Muito bem cuidadas, com ótima alimentação, acompanhamento de veterinário, tudo dentro dos confortos. Tinha, nessa época, a mina de Apiaí. O ouro do Brasil não foi o primeiro lugar de encontro ou Minas Gerais. Foi São Paulo, foi o Pico do Jaraguá, foi a mina do Afonso Sardinha. O estado de São Paulo, Paraná e parte de Santa Catarina, eles tinham 150 minas registradas. O ouro arrecadado nessas minas ia para a fundição, era reservado um quinto para pagamento da coroa, o chamado quinto dos infernos, né? Depois que foi encontrado o ouro de Minas Gerais. Porque não tem encontrar ouro de Minas e ouro no Mato Grosso. A quantidade de São Paulo não era suficiente para agradar a coroa, mas existia. E uma dessas minas estava perto da gente, era a mina de Apiaí. Só que teve um desmoronamento lá, matou muita gente. E tinha uma pessoa que morava lá chamada Domingos José Vieira. Ele pega o grupo
e vem para cá para visitar um Braga, amigo dele, que tinha uma sesmaria. E chega aqui, chora as pitangas, conta que não está nada bom, que ele não quer mais ter aquela vida de risco. É convidado para ficar aqui. Ele ficou. Ele e a turma dele. Junto com alguns sesmeiros, eles iniciam então o primeiro núcleo de Tapetininga. Esse mesmo grupo plantou tanto, vendeu tanto, que a terra secou, a terra exauriu, eles precisavam de outra localidade para se instalar. Encontraram. As sesmarias, elas eram muito extensas, né? Então, a parte da sesmaria que eles não tinham explorado ainda, eles vão passar a explorar, que era uma região plana, entre dois ribeirões, aqui onde a gente está. Esta era a localidade para salvar a pátria deles, para eles poderem continuar produzindo. E o antigo núcleo continuou sendo o registro, continuou sendo o pouso dos tropeiros e continuou sendo o local dos negócios. Tinha uma parte que a sesmaria ficava mais perto, eles iam lá para vender no porto, e uma outra parte eles armazenavam aqui na vila de Tapetininga. Eles subiam, passavam por aqui, compravam o resto dos produtos e levavam para Sorocaba. Então ficaram dois núcleos, porque aquele núcleo, o Pascoal Moraes, ele veio de Curitiba com um grupo, ele traz a família toda, a família da família, e ele traz um grupo. Precisa estar ali também. E a região fica com dois núcleos de povoamento, com uma distância de 6 quilômetros mais ou menos um do outro. O Botelho de Mourão, que era o capitão-general da capitania de São Paulo, essa brincadeira não pode continuar. Tem que instalar oficialmente uma vila, não pode ter duas. Vocês escolhem ou uma ou outra. Aí começou a briga, né? Os de lá queriam lá, os daqui queriam aqui. Ele manda o Simão Barbosa Franco para resolver a pendenga. O Simão já tinha arrumado briga lá em Botucatu. Ele falou, vai para lá resolver o problema, deixa a gente em paz. O Simão Barbosa Franco vem para analisar a situação e resolver que lugar ele vai indicar. O Domingos José Vieira, que é o chefe daquele grupo que saiu do primeiro núcleo e veio para o segundo, muito do esperto, segundo a lenda, as más línguas, deu de presente para o Simão Barbosa Franco uma mula que ele tinha lá, e o Simão ficou apaixonado pela mula, porque ela era ruana, porque ela era isso, porque tinha a orelha não sei de que jeito. Ele deu a mula de presente para o Simão. Em agradecimento, o Simão faz o quê? Declara que a vila escolhida para ser oficialmente considerada vai ser a vila daqui, onde está o Domingos José Vieira. Então eles faziam uma missa, tinha uma capelinha com uma santa, diziam que a santa era Nossa Senhora do Carmo, depois falaram que a santa era Nossa Senhora das Mercês, depois falaram que a santa era Nossa Senhora dos Prazeres. Bom, ficou Vila de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga. Foi levantado o pelourinho, foi rezada a missa, e isso aconteceu em 5 de novembro de 1770. E foram considerados então os fundadores da cidade, o Simão Barbosa Franco, que ganhou a mula,
o Domingos José Vieira e o Salvador de Oliveira Leme. Esta é uma obra, uma releitura da vila, do começo da vila de Itapetininga. A capelinha, a casa e a cruz. A emancipação de Itapetininga acontece em 1852. Cria-se a comarca e a vila vai se tornar cidade em 1855. Os primeiros 50 anos da vila de Itapetininga foi visitada por Sentinella e ele fez uma descrição muito detalhada da situação de Itapetininga. Diz que era pobre de magalhães, era terrível, as casas de muito má condição, não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha iluminação, as casas eram umas taperas. E as famílias ficavam a semana toda nas sesmarias trabalhando. E a cidade ficava para os índios entrarem, limparem tudo, assaltarem tudo. Então era uma situação muito complicada. Com ela se tornando comarca, as coisas começam a mudar. Este hoje é o Centro Cultural. É uma construção de 1855, feita em taipa de pilão, já passou por 1000 reformas na briga para preservar, para ela não cair. Ela tinha só a parte de baixo, depois foi construída a parte de cima. Hoje é o telhado que está trocando, não é, Rafael? Está no processo para restauração completa do Bonifácio. Está trabalhando. Ah, para o tombamento? Maravilha. Então, aqui na parte de baixo tinha a prefeitura e a cadeia, e depois foi construído esse segundo andar para a instalação do setor judiciário. Segunda metade do século XIX, as coisas começam a mudar. Porque tem o registro, o governo tem que fiscalizar melhor. Então Itapetininga tem tropas de fiscalização, de proteção sediadas aqui. O mercado está indo muito bem, obrigado. O mercado de Sorocaba, a Feira dos Montes. O número de trânsito de pessoas, de mercadorias, de lucros é cada vez maior. Itapetininga começa a ter iluminação de rua, a água com tratamento melhor. Esses policiais ajudam a manter a paz na cidade e a tranquilidade nas estradas. Se instala a loja maçônica, se instala um teatro aqui, o Teatro São João. Tudo bem, eles faziam as peças de teatro, as pessoas iam assistir, mas tinham que levar a cadeira nas costas, porque não tinha cadeira no teatro. Mas eles iam felizes e voltavam mais ainda. Nós temos o começo de políticos importantes. Nós temos Venâncio Aires, amigo pessoal de Castro Alves, abolicionista. Começam as ideias políticas. Nós temos Fernando Prestes, Peixoto Gomide, que tinha o seu domicílio eleitoral aqui em Itapetininga. Então, tem a imprensa, tem gabinete de leitura e a economia vai melhorando, a cidade vai prosperando, sempre na esteira do tropelismo.
sempre em função do fornecimento de alimentos, de produtos para a Feira dos Moares de Sorocaba. A única coisa, começa aqui as plantações de algodão. É uma outra atividade. Este é um quadro representando as 3 escolas. Eu falei para vocês de Fernando Prestes. Fernando Prestes, presidente do PRP, político forte da região, compadre de Peixoto Gomide. Eles vão se revezar no governo de São Paulo. Um é deputado estadual, o outro é vice-presidente, né, que era presidente do estado, o outro é presidente, e eles se preocupam muito em trazer benefícios para Itapetininga. Um dos benefícios é essa obra de Ramos de Azevedo, as 3 escolas de Itapetininga. Eles conseguem trazer para cá. A primeira escola é uma normal livre no interior do estado de São Paulo. Itapetininga passa a ser conhecida como terra das escolas, como Atenas do Sul Paulista, e ela traz para cá muita gente inclusive de outros estados. Essas pessoas mandam os filhos para estudar aqui, porque o único lugar que eles podiam ter um filho professor era na Escola Caetano de Campos, em São Paulo. Daí aqui já vai ter uma condição mais fácil de conseguir o seu diploma. Então a cidade prospera muito, tem muitas pensões, a prosperidade é muito boa na virada do século. E tem mais uma coisa importante: a estrada de ferro. A estrada de ferro, tem gente que fala, a estrada de ferro acabou com o tropeirismo. Ela andou junto com o tropeirismo. O trilho não sai do lugar, a mula anda. Ela trazia o produto da fazenda para a estrada de ferro. Eles precisam da mula. Ela não foi desprezada. E aqui inicia a construção do ramal de Tararé. Agora vamos falar da Feira dos Moares de Sorocaba. O centro entre o sul e o norte do estado do Brasil, aonde chegam os tropeiros. Os tropeiros não levam só mula, eles levam mulas, eles levam as mercadorias, eles levam notícias, eles levam influências gastronômicas, influências culturais. E está indo muito bem, até que tem uma febre amarela. E em plena feira, estoura a febre amarela. O que eles fazem? Enfiam as tralhas nas buracas e vem para Itapetininga, que é o lugar mais perto. Sorocaba tenta reavivar a feira, porque os tropeiros ficaram com medo. A mortandade foi muito grande, eles não sabiam a razão daquilo. E tentam tirar a má impressão dos tropeiros, mas os tropeiros não querem mais voltar para lá, eles ficam aqui. Esta é uma obra do Debré que mostra Sorocaba em 1827. A Feira de Itapetininga vai transformar totalmente a cidade. Eles vêm pelo registro para o centro dos negócios é o Largo dos Amores. A Rua das Tropas é o local onde eles passavam para chegar aqui. As tropas ficavam lá na margem do rio, não do rio Itapetininga, do rio da cidade daqui da cidade, Ribeirão dos Cavalos. Esse período para a gente é complicado, porque os tropeiros, eles negociavam no fio do bigode, eles não assinavam nada, eles não registravam nada.
Então, essa parte, ela é uma história oral. Nós sabemos, através de algumas fotos, que a gente deduz, e através de depoimentos de famílias de tropeiros. Esta casa era a casa, segundo os registros, era a casa do Domingos do Jardim, que depois passou para as mãos do seu Paulino Bicudo. A parte de baixo era depósito de produtos, e a parte de cima, nessa época do tropeirismo, a parte de cima, o seu Paulino, ele alugava quartos para tropeiros, porque os tropeiros estavam estacionados no quintal da casa dele, que era o Ribeirão. Então estava tudo fácil. Hoje essa casa está demolida, no lugar dela tem um posto de gasolina, mas nessa casa o seu Paulino viveu muito tempo, trabalhou bastante, deu pousada para muito tropeiro, e a mulher dele, a dona Cuta, ela fazia um bolinho de farinha de milho recheado com frango desfiado, e ela ensinou a receita para as duas filhas. Uma foi morar em São Miguel Arcanjo, a outra foi morar no Gramadinho, e as duas comercializaram esse bolinho, que hoje é símbolo de Itapetininga. Tem uma barraca de bolinho ali atrás, quem quiser experimentar, quem não conhece. Não pode faltar o símbolo da cidade numa feira tropeira. Esse é o Largo dos Amores, aonde eles se reuniam para fazer os negócios. Esta é uma foto de tropeiros de 1943, em Palmeira das Missões. Tropeiros de Itapetininga. A história oral que a gente tem sobre o tropeirismo, muita coisa está registrada no MIS, no Museu da Imagem e do Som, sob a responsabilidade do Dr. Roberto Hungria. Eu conversei com ele, ele me autorizou a utilizar as imagens. Um dos depoimentos que tem lá é do seu Luiz Piedade, o velho tropeiro. Ele conta que de uma feita, ele teve um contato com o fazendeiro no Largo dos Amores, e o fazendeiro encomendou para ele uma tropa. Ele foi para o sul, pegou a tropa, trouxe e entregou a tropa na fazenda do homem lá em Assis. De outra feita, ele ia com os filhos até Itararé, compravam tropa lá, trazia para cá, e iam fazendo de cidade em cidade. Vendiam 5 numa cidade, 10 mulas na outra, e eles continuavam fazendo o negócio. Acabei de receber uma informação que eu tenho 5 minutos. Antes a mão vinha pensando rápido. Esta é uma fotografia de um armazém com as tropas na frente. Esta é a igreja da Aparecida, que muitos conheceram ontem, que é o símbolo da devoção tropeira em Itapetininga. Hoje, Itapetininga tem uma população de 157.790 pessoas. É o terceiro maior município do estado em extensão territorial, de acordo com o IBGE. Foi eleita uma das melhores cidades para investimentos. E para encerrar, uma vista panorâmica da nossa cidade. Muito obrigada a todos. Sobrou tempo.
Então, gostaria de agradecer imensamente a professora Alba por essa linda explanação aí sobre a história de Itapetininga e do tropeirismo. E pergunto se existe alguma pergunta, algum questionamento que queiram fazer para a professora Dona Alba. Alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta? Nós ainda temos um tempinho. Por favor. Aproveitem. Ó, por favor, chega mais perto para ser gravado. Tem que falar no microfone. Bom dia. Bom dia. Eu observei que durante a sua palestra foi comentado sobre os tropeiros que eles vendiam 5 mulas em uma cidade, 10 mulas em outras. Sim. Também houve a possibilidade de compra dessas mulas, né? Comprando-se 5 numa cidade, 10 em outra. É possível esse comércio? Às vezes eles podiam até aceitar alguma preço baixo numa troca. Mas não uma compra, apenas trocas. Eles trocavam. E esse pequeno comerciante que ia lá vender para eles, o negociado também eram tropeiros? Eram pessoas que precisavam das mulas nos seus ranchos, nos seus negócios, para puxar carroça, para fazer o transporte ou para trabalhar na lavoura. Eram pequenos produtores. Obrigado pela explicação. A gente tinha vários tipos de tropeiros, né? A gente tinha os tropeiros que eram os freteiros, que eram pessoas que criavam os animais quase que exclusivamente para prestar esse serviço, né? De levar produções de outros, né? Então, alugavam, né? E claro que tinha alguns produtores que também tinham as suas tropas, né? Também levavam. Né? E tem o pessoal que se utiliza do Moar para outras atividades, como ela comentou, para puxar bondes no Rio de Janeiro, em Porto Alegre também. Né? Era um meio de transporte do final do século XIX, início do XX, era o transporte que se tinha dentro da cidade, com maior mobilidade, aquelas carroças, carretas com moares, não com boi, que era um pouco mais lento. E então, hoje? todo esse transporte era feito com moares. Aí tinha que ter os criatórios de moares, tinha o pessoal que levava, aí dentro dos tropeiros, levava esses moares até essa distribuição aí para o transporte. E hoje Itapetininga tem criação de mula, mas não são mulas de trabalho, e sim são mulas de recreação, para eles fazerem as suas tropeadas, os seus passeios, fazendo os caminhos dos tropeiros e as romarias, né, que eles fazem também. Por favor, mais perguntas, tem que aproveitar a Dona Alba ao máximo. Isso. Que bom sinal que entenderam e ficaram satisfeitos. O Rafael. Só para... Eu falei ali, eu acho que nem todo mundo escutou sobre a questão do Centro Cultural e falando de como está o processo, tá? O Centro Cultural é um prédio tombado pelo Condefat, então é necessário todo um projeto, né, e um trabalho que atenda às exigências do Condefat, para que haja assim a preservação do prédio histórico, né? Muitas reformas foram feitas no passado, não respeitando isso, basicamente na tentativa de manter o prédio em pé, né? E não respeitando essas exigências. O processo que nós estamos hoje é exatamente na finalização do projeto, atendendo essas exigências, no final do memorial descritivo. Essa semana era para a gente ter recebido aqui um engenheiro para analisar a parte estrutural, a parte de fundação. Infelizmente aconteceu um problema com saúde e a gente marcou isso para a semana que vem. Se Deus quiser, semana que vem ele está vindo de São Paulo para fazer essa última análise. Então a gente está nesse término do memorial descritivo e ao encerrar isso a gente vai mandar para o Condefat para aprovação. Pode ver apontamento, pode ver mudança, alguma coisa que a gente tem que alterar no projeto, mas com o projeto finalizado a gente tem condição de começar a reforma ou pelo menos o segundo passo, buscar recursos para essa reforma, tá? Então, estamos exatamente nesse processo, para que fique claro, a gente está trabalhando nisso, só que dessa vez a gente quer fazer a restauração completa, e isso dá um trabalho. Juliana?
fazer uma complementação também, que até 1930 ainda havia bondes puxando aqui em Itapetininga. Tem alguns registros bem interessantes que dá para fazermos. Os Moares era Bombril, né? Bombril. Eu tinha programado para trazer para essa palestra um descendente do senhor Luiz Piedade, o bisneto dele, o Zé Antônio, que é um engenheiro e tem muita coisa para contar para a gente. Mas, por causa do tempo escasso, eu resolvi deixar e já estou cobrando para a semana do tropeiro, na semana de comemoração do aniversário de Itapetininga, que esse pessoal esteja aqui para a gente continuar esse trabalho, e daí eu vou trazer o descendente do tropeiro para contar os casos de família. Será um maior prazer estar aqui de novo com vocês. A senhora falou do livro, né, Trilhas e Tropas, que a senhora está, não sei se está na fase já terminal, se já foi, vai se editar, tem alguma previsão? Está faltando dinheiro para ele, tá? Opa, Secretaria de Cultura e Turismo, nós vamos... Eu nunca entrou na minha cabeça fazer um livro. Eu pesquisava. Hoje a gente tem muitos editais que podem ser aproveitados, né? Federais, estaduais. E depois eu fui, como Itapetininga, ela carece muito de história, como eu falei para vocês, de 1900 para cá, praticamente não tem história, só tem sobre a estrada de ferro, sobre tropeirismo não tem nada. Eu fui desafiada a escrever alguma coisa. Esquentei a cabeça, estudei, pesquisei. Saiu de 294 páginas, 148 ilustrações, porque o desafio que me foi feito dizia que precisava de um livro para as crianças, para os alunos. Então, a senhora cumpriu essa parte do desafio, agora vamos lançar um desafio para a Secretaria. O desafiante teria que cumprir o resto. Então, eu queria um livro com bastante ilustração. Então, por exemplo, Fundação de São Paulo, um quadro de um pintor famoso sobre a Fundação de São Paulo, a mesa de São Paulo. Quando eu não encontrava alguma coisa, eu botava o designer gráfico para trabalhar e ele criava uma obra relacionada com o tema tratado. Então, todos os temas, todos os assuntos têm uma obra relacionada. Deu 148 ilustrações, obras de artistas famosos que vai fazer com que a criança tenha o interesse de descobrir quem que é. E o nome é Trilhas e Tropas, porque a minha história começa lá no caminho do Piabiru e estamos inscritos na Lei Aldir Blanc, rezando para que seja aprovado. Então tá. Alguém tem mais alguma pergunta? Agradecemos muito, então, professora. Eu que agradeço profundamente a presença de vocês, tá? Há um tempo atrás nós fomos para Capão Bonito e hoje o pessoal de Capão Bonito veio para cá. Muito, muito obrigado. Foi uma alegria. Imagina. Francesco, ele filma sempre as palestras que a gente faz, as atividades do Centro Cultural Brasil e Estados Unidos, da qual eu faço parte também. O Francesco está sempre ali filmando. Obrigada por você estar registrando a nossa história. E obrigado a todos pela paciência, pela amizade, pelo carinho e por terem estado aqui. Muito obrigada. Ele está mandando agradecimento.
agradeço o apoio da minha filha, do Sérgio, primo, e do Alessandro, que ele é o faz tudo. Toda a programação da palestra é ele.